Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio sobre inteligência artificial no mercado financeiro, para você sair na frente e entender tudo desse mercado e como os bancos estão utilizando há muito tempo inteligência artificial, testando, mas agora estão acelerando porque a inteligência artificial ficou muito mais inteligente em 24 e 25. E agora a gente vai falar do Bank of America, que é o campeão de patentes nos Estados Unidos. São 1.200 patentes só de inteligência artificial. Então dá para fazer muita coisa. Quando você tinha uma IA que não era tão boa, você testava uma coisa ali. Aí quando você colocava para rodar, dava problema, era muito piloto. Inclusive no Brasil tem muito piloto ainda. Mas era o piloto. Só que uma vez que o GPT veio 4.1, veio o Gemini, veio as IAs mais inteligentes, tudo começou a ficar acessível. Não à toa, a gente criou mais de 100 agentes inteligentes. A gente aqui com a Xiaomi Banco, que são os Bionics. Mais de 100 agentes inteligentes. Porque a gente pensa e fala, caramba, dá pra fazer com IA. Eu conseguiria criar pelo menos mais de 1.000. Nossa, porque você é muito inteligente? Não, pelo contrário, é porque é muito fácil, é muito simples, falta braço. Eu sempre penso, nossa, daria pra fazer isso. Só que eu ficaria um dia ali pra fazer isso. Não, fazer aquilo. Então você tem que trabalhar com prioridades. Mas é para criar muita coisa com inteligência artificial. Porque imagina você ter acesso a um cérebro humano muito bom, alguém que entenda muito e você entregar ferramentas para eles. Então olha só, você é muito inteligente, vamos pegar o Elon Musk. Elon Musk, trabalha aqui para mim e eu vou te dar o meu e-mail para você fazer alguma coisa com ele. Ele vai pensar em alguma coisa de otimizar meus e-mails, de classificar, de categorizar. Agora Elon Musk, analisa minhas reuniões e vê o que dá para fazer. Aí ele vai lá, vai ver onde eu perco mais tempo, onde eu ganho tempo, onde eu posso otimizar. Então nota que praticamente todas as tarefas do dia a dia que eu faço, eu posso delegar para uma IA e deixar algo mais inteligente. Então disso nasce patentes atrás de patentes, soluções atrás de soluções. E o Bank of America está aproveitando muito essas soluções. É só, o portfólio de patentes do Bank of America inclui quase 1.100 patentes. Isso aqui era 23 de outubro de 24. Eles atualizaram essa parte aqui, ó, agora em abril de 2025. Já passou. Deixa eu descer aqui para a parte de patentes para vocês verem. Mas já passou. O Bank of America detém quase 7.400 patentes. Só que mais de 1.200 dessas patentes são focadas em IA e aprendizado de máquina, que é o Machine Learning. Quase 17% do portfólio de patentes. É muito dinheiro que eles estão colocando aqui. Inclusive, o Bank of America gasta 13 bilhões anualmente em tecnologia, tendo 4 bilhões direcionados para novas iniciativas. Então, para algo novo. Olha que legal. Eles estão focando muito em trazer muito dinheiro para inteligência artificial. Então tem aqui uma matéria falando só disso, que é o quanto que eles acreditam que a IA vai transformar e já está transformando esse mercado. E eles têm muitos números e utilização dessa tecnologia. E aqui alguns números interessantes. Primeiro, eles criaram lá atrás a Erica. Erica, uma IA para tirar dúvidas do dia a dia, como se fosse uma central ali para o cliente. E ela, olha só, já teve 2,4 bilhões de interações desde o lançamento lá em 2018. Então, lembra, é um chatbot. Era um chatbot com aquelas informações. Você quer entrar em qual? Opção 1, 2, 3, 4. É como se fosse o BIA do Bradesco. E funciona demais. Só que tem limitações, porque você tem que deixar tudo ali, o caminho já feito, não tem alternativas. Então, ela não vai pensar meio que por conta própria. E eu falo pensar por conta própria, é você dar insumos, você mostrar até que lado ela pode ir. Então você coloca limites, é claro, só que ela pensa, a partir desses limites ela pensa e leva para o caminho legal. Com o bot não tem isso, o bot é Z ou X, não tem, mas eu quero o Y. Não, é Z ou X. E era assim, mesmo assim já valia muito. A parte ruim é que muita gente teve interações ruins com esses bots. E aí acho que a inteligência artificial até hoje são esses bots. E aí é um engano muito grande porque mudou completamente. Também tem a parte de gestão de patrimônio, lançada em 2020, que é o Client Insights. Isso aqui é muito utilizado, inclusive, no Brasil. Eu sei que os bancos brasileiros já têm essa ferramenta, que é você prover insights para o consultor, para o assessor atender melhor esse cliente. O que antes era uma tela, então a gente estava uma tela com as informações do cliente, um CRM, hoje ele vem muito mastigado e já falando, ó, Fábio, desse cliente é legal falar disso, é uma ultra personalização que não podia no passado. Então eles têm também essa plataforma que já geraram mais de 30 milhões de insights para os consultores desde o lançamento. Então estão utilizando muito a parte de inteligência artificial. E aqui
a gente consegue ver que eles estão colocando inclusive para os funcionários. Então a Erica foi um sucesso ali para os clientes e em 2020 eles colocaram para os funcionários, para tirar dúvida do dia a dia. Ele aumentou muito a demanda na época da pandemia. E olha só, em 2023 a funcionalidade foi expandida para auxiliar em tópicos adicionais, benefícios de saúde, folha de pagamentos e impostos. Hoje mais de 90% dos funcionários usam o Erica para funcionários. E isso diminui a chamada do Service Desk de TI em mais de 50%. Olha o ganho financeiro aqui. Automatizar as coisas, facilitar as coisas e tem empresa, eu não falo nem de bancos, os bancos têm na maioria isso aqui. Bancos investiram muito em segurança da informação e na parte principalmente de tirar dúvidas do dia a dia, porque antes era tudo muito manual e eles têm cada vez mais investido nisso. Então é algo que já é algo mais conhecido aqui dos bancos brasileiros em si. Inclusive, eles até separam aqui como que é o investimento deles em tecnologia. Como que foi no ano passado, aliás, as patentes do ano passado. 26% em segurança da informação, 17% em inteligência artificial e machine learning. Então são os principais. E eu quero trazer aqui para vocês a parte de segurança da informação. E aqui entra a questão dos bancos serem muito preocupados com os especialistas, advisors, utilizando o ChatGPT do celular dele. Colocando informação, ó, me traz aqui, ó, o cliente tal, tem tal, às vezes até tira foto, me fornece um insight para atender melhor esse cliente. Isso aqui, pessoal, é um risco absurdo que está acontecendo e é o maior medo deles. E falando aqui do ChatGPT, eles trouxeram um negócio muito importante aqui, ó. O JP Morgan restringiu o uso do ChatGPT da OpenAI por funcionários, tem vários bancos que também restringem por conta de segurança da informação. A empresa estava preocupada com os perigos do software de terceiros para evitar questões de conformidade e segurança, o compliance. Pouco depois, Bank of America e Citigroup impuseram restrições semelhantes ao uso de IA. Então olha só, embora o Bank of America não esteja disposto a usar o ChatGPT, por questões de dados e segurança, o banco entende que a tecnologia pode ser benéfica de outras maneiras. E é por isso que eu quero trazer essa questão para vocês. Porque tem se criado muitas iniciativas utilizando a inteligência do OpenAI, do GPT. Porque o ChatGPT é um produto, as pessoas acabam utilizando o produto. Só que o produto é um produto onde eles pegam aquela tecnologia para ensinar o próprio robô. Então eu vou imaginar, eu tenho meu cliente aqui, o Neymar. Aí o Neymar tem, sei lá, 300 milhões de reais investindo no CDBX. E eu vou lá e coloco isso no ChatGPT para me dar um insight. Pronto, é uma informação que, se alguém pesquisar, vai aparecer. Olha o risco disso. Imagina do nada, alguém pesquisa alguma coisa sobre o seu cliente e tem lá os investimentos que ele tem. Pode acontecer. Esse é o risco. Imagina o cliente, mas como que foi parar a informação lá? Eu nunca coloquei nada disso no ChatGPT, e aí vai ser uma briga, eu tenho só uma conta, tenho só um gerente. Isso é um perigo absurdo dessas informações. Então, quando você utiliza o GPT, que é a tecnologia por trás, ele não utiliza esses dados para ensinar o robô. Então, não vai aparecer numa rede. Isso é contrato. Eles não vão usar essa informação para treinar o robô. Os nossos Bionics, por exemplo, todos eles têm um contrato com a instituição, com o Gemini, com o GPT, com o Grok, que fala o seguinte, você não pode utilizar essas informações para treinar o robô. Essas informações não podem ser armazenadas para isso. Isso dá segurança para o banco, para o colaborador que estiver utilizando os Bionics, poder jogar dados, poder conversar com a IA. E aí muda o jogo de verdade. Muda o jogo. Então tem que tomar muito cuidado com os dados de cliente e por isso que o Bank of America, assim como os bancos brasileiros, tem assim, pavor de utilizar o ChatGPT, do colaborador utilizando o ChatGPT. Tá? Isso eu acho que é muito importante a gente mencionar isso. E aí eles têm várias iniciativas, tem o Ask Merrill, Ask Private Bank, lembrando que o Bank of America, ele comprou o Merrill Lynch, então você vai ver que tem o Merrill Lynch, Bank of America, na verdade é a mesma instituição. Em 2024, houve mais de 23 milhões de interações com o Ask Merrill e o Ask Private Bank, aumento de 1 milhão em relação a 2023. Então, tirando dúvidas sobre algum segmento, no caso aqui o Private, de funcionalidades, o que pode fazer, o que não pode fazer. Antes era uma linha que tinha que ligar ou consultar com alguém ou procurar um FAQ, né? Então entra lá na pesquisa, FAQ. Era assim, no meu tempo era assim. E isso não era funcional, você não achava a informação. Então isso dá muita velocidade. E eu quero trazer um tempo muito mais forte aqui, o quanto que eles estão desenvolvendo treinamentos, que é a academia do Bank of America.
A Organização Integração, Educação e Desenvolvimento Profissional do Banco of America utiliza IA para fornecer treinamento interativo por meio de simuladores de conversação que permitem aos membros da equipe praticar diferentes tipos de interação com os clientes e aumentar sua proficiência por meio de feedback em tempo real, que é o que a gente faz muito aqui. A gente está implementando nos bancos exatamente isso, treinamento com clientes. Hoje os treinamentos são por voz, que pode ser por celular, que pode ser pelo computador, e ele simula que você está conversando com o cliente e logo depois sai um feedback completo. Inclusive você que quer ter acesso a essa ferramenta, eu vou deixar aqui o link na descrição, são os Bionics, você pode assinar e você pode treinar, só de clientes são mais de 30 que você pode treinar, que é exatamente o que o Bank of America faz. Tem mais coisas que o Bank of America faz? Tem, eu vou mostrar para vocês. No ano passado eles concluíram mais de 1 milhão de simulações que ajudam a praticar conversas com os clientes. Só que eles criaram algo diferente junto com uma empresa chamada a Gemba, que eu vou mostrar para vocês. Então olha só, o Bank of America usa a realidade virtual para treinar mais de 200 mil funcionários. Essas simulações funcionam como representantes de prática, elas tornam o novo funcionário experiente, mesmo que seja novato. É o que a gente fala, quando você usa os Bionics, você ganha horas de voo. Porque eu ia treinar com o cliente, e vai treinar na prática. Quando você vai treinar com 30 clientes de IA, onde você aprende muito, você tem que quebrar objeção, você amplia suas horas de voo. É igual um piloto de avião. Piloto de avião, a prática é pilotar o avião? Claro que não. Claro que não, senão, beleza, você não tem nenhuma experiência, agora você vai pegar esse avião e pilotar. Não, tem que ter simulador. Isso que é o legal. Isso que às vezes as pessoas não entenderam no nosso mercado, que o simulador faz você adquirir horas de voo. E aí, quando você tiver um cliente que é igual o piloto, quando for o avião de verdade, ele não vai errar, ele não pode errar. É igual com a gente aqui. Se você tem um cliente, você treina muito simulação, quando chegar o cliente real, você vai mandar muito bem. E aí o que mais falam desse treinamento do Bank of America é isso, que você consegue acelerar muito o seu crescimento. Então olha só. É difícil ensinar da forma tradicional. A realidade virtual cria ansiedade, acelera os batimentos cardíacos, deixa você nervoso. Eu pego a nossa IA para treinar uma entrevista com um aluno, ele treme. Ele treme, porque que tem não sei o que da marcação a mercado e você investir aqui. Ele treme. É real. Então melhor tremer com uma IA e você passar por aquela situação para quando vir a realidade você mandar muito bem do que tremer direto com o gestor e perder a oportunidade da vida. Acelere com inteligência artificial, eles estão fazendo isso. Então, eles utilizaram a startup, a Gemba, tá? Que faz realidade virtual. Qual que é a diferença deles? A deles é que eles utilizam algo que a gente quer implementar aqui no Brasil, mas ainda é muito caro, a gente já foi atrás disso. Provavelmente a gente vai começar com isso no B2B. No B2C é algo mais difícil, porque as pessoas vão ter que ter o seu próprio óculos de realidade virtual, que é isso aqui. Então ao invés de simular somente com a voz, você vai colocar um óculos e o cliente vai aparecer na sua frente e você vai simular com ele. É algo que dá para fazer, é algo que não é tão escalável hoje e é caro para os padrões brasileiros. De qualquer forma, a gente está olhando essa tecnologia cada vez mais de perto, tem sido novos lançamentos, então daqui a pouco vai aparecer isso. Daqui a pouco vocês vão ver que a Unibanco vai lançar um óculos de realidade virtual juntamente com alguém que faz, né? A gente não vai criar o óculos de realidade virtual, a gente vai usar a tecnologia para poder criar essas simulações com clientes. Vai acontecer isso. Por enquanto, a simulação de voz já funciona demais e por isso que os bancos estão utilizando as nossas tecnologias já, tá? Já estão começando a utilizar e eu acho que isso é muito importante. E aqui mostra que a Gemba, lá em 2023, essa empresa de realidade virtual, treinamento, simulador, via metaverso, arrecadou 18 milhões de dólares lá em 23, janeiro de 23. Então eles já estão fazendo isso há um bom tempo. A questão é que eles têm ali o metaverso, só que em 2023 a tecnologia, a IA não era tão boa. Então você tinha lá uma imersão com o metaverso, você via ali alguém do outro lado para interagir, só que não era tão inteligente, eram conversas quadradas. Agora, você juntar essa tecnologia do metaverso, de você poder ali ver na sua frente um cliente que não é real, só que interagir com ele e esse cliente está abastecido com uma IA inteligente, que são as nossas IA, por exemplo, colocar os Bionics dentro do metaverso, é golaço, é lindo. É o próximo passo que vai acontecer. Hoje a Gemba faz isso, porém para o mercado restrito que é os Estados Unidos, até por conta do preço. Imagina,
Com o B2B, a ideia é essa, a gente vai levar o óculos de realidade virtual dentro do mercado. Então, vamos lá na XP, a gente vai pegar o óculos de realidade virtual, vai chegar na XP e bora, vamos fazer os treinamentos, vamos fazer os roleplays. E aí a gente pode deixar lá e fornecer para eles. Então, ó, a gente fornece para vocês aqui o óculos, juntamente com a nossa inteligência de mercado para você poder utilizar e treinar com seus colaboradores para você poder escalar isso. Porque não adianta só, a gente vai lá, treina e vai embora. Não, a gente tem que deixar algo prático ali para o dia a dia, e isso que é o legal dessa tecnologia. Então, o Bank of America já está utilizando isso aqui, e como eu falei, já fez mais de 1 milhão de simulações. Este é o mercado bilionário, por investimento de 4 bilhões de dólares, só o Bank of America vai fazer, e você tem que entender de inteligência artificial para sair na frente, pessoal. Como eu falo, vou repetir, a cada 50 funções no mercado financeiro, dentre os bancos americanos, uma é uma função ligada à inteligência artificial como prioritária. Então, se você entender esse jogo, você sai na frente e você tem acesso aos melhores salários, às melhores oportunidades. E o Bank of America está bem na frente em relação a isso. E aí, curtiu o episódio? Gostou de saber um pouco mais como que eles fazem? O que os bancos estão fazendo? Coloque nos comentários para eu saber. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Estou fazendo uma jornada muito legal pelos bancos, pelo mercado. E vou trazer cada vez mais novidades. Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau, tchau!